E podem andar por aí a dizer, cada vez me chegam mais uh, indicações nesse sentido, que eu agora que pirei. Podem andar por aí a dizer. Isso não me afeta. Porque a gente, quando se despoja, e eu ainda estou por despojar-me completo, o despojamento total só vem na minha explosão final. Por isso eu tenho saudades da manhã. Só quando a gente se despoja é que começa a entender finalmente o essencial e começa a perceber que longe ainda estou do essencial. Então despoja-se mais e mais e mais e mais. Quanto mais se despoja, mais está perto, mais o essencial está a alimentar-nos. E mais estamos a ver o invisível. E depois é uma alegria que ninguém pode conter, ninguém pode travar, ninguém pode destruir, ninguém pode liquidar. É uma liberdade que nem vocês não fazem ideia. É uma maioridade que também não fazem ideia. E uma autonomia. Por isso depois assim, presenças onde se estiver, uma presença frágil, só abraço, ternura, afeto, às vezes palavras muito duras, precisamente para aqueles que estão a tentar que a gente deixe de ser despojado e se faça um grande, um executivo, que a gente mude o nosso falar, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso comunicar, o nosso testemunhar se torne treva em vez de luz. E então fazem tudo. E as palavras têm que ser às vezes duras, mas vão com tanta ternura, tanta ternura, tanta ternura, que só por isso é que são duras. Mas depois as pessoas, em vez de entender e de captarem a ternura que vai naquela dureza das palavras, captam a dureza das palavras. Eles são tão infantilizadas, estão tão possessas de desejos e de ambições do contrário da ternura, que entendem a dureza e não entendem a ternura que se exprime naqueles casos concretos, naquelas situações concretas, se exprime com dureza, com palavras duras, como as de Jesus, aqui no segundo dia de Jesus em Jerusalém, a sua ternura infinita se vai exprimir, expressar, visibilizar, tornar-se visível na máxima dureza. Mas é a ternura. Pronto, esta noite já estamos a fazer uma ideia do que ela terá sido, de polémica, de alta discussão. Mas como é que ficam os 12 no fim? Na mesma. Não mudou nada. Parece ficar piores. Porque, olha, diz a narrativa do segundo dia, a começar, como já lhes disse, na manhã seguinte, ao deixarem Betânia, Jesus sente fome. Só ele. Se diz que Jesus sente fome, é porque os outros, os 12, não. Só ele é que sente fome. Ele procura alimento para o humano que é, o pleno e integralmente humano que é, a fragilidade plena e integral que é, a maiútica que é, e só encontra mercado. Só encontra ideologia. Só encontra doutrina falsa. Só encontra um pensar muito bem construído, muito bem arquitetado, mas em forma ideológica. Só encontra uma doutrina muito bem construída. Toda ela em volumes. Tudo muito organizado.
grandes bibliotecas, grandes manuscritos, tudo muito bem organizado, cérebros muito desenvolvidos, mas cujo pensar, dizer, cujo falar é veneno. E comer veneno é envenenar-se. Tem fome. Jesus sente fome. Na cidade santa sente fome. Então o templo não lhe enche, não lhe mata a fome. O templo, com aquela grandeza, com aquela magnificência toda, aquela doutrina que lá se ensina, não lhe mata a fome, não lhe chega. Aquela teologia toda dos doutores da lei não lhe mata a fome. Não. Sente fome. E é só Jesus que sente. Os outros não, são os marmanjos. Os outros andam absolutamente identificados com aquilo. Aquilo corresponde. Olha, era assim que a gente queria ser. Aos seus desejos mais profundos, animais racionais, às suas ambições. E estamos agora. Olha, se isto agora era nosso. Se este com quem a gente anda, que estamos aqui a apostar nele, mas ele não vai por aí. Que decepção para nós. Porque se ele realmente fosse por aí, isto ia ser tudo nosso. E eles não têm a fome. Porque não estão na dimensão do humano. Estão na dimensão do animal racional mais perverso. Os 12. Assim. Entendamos isso. Porque nós, os seres humanos, ou se não fizermos esta opção pelo ser pobre e mantermos-nos pobres por toda a vida, nós somos todos assim, como os 12. A gente olha para aí, para os agentes históricos todos, os três poderes, a começar pelo religioso e eclesiástico, desde as cúpulas à base. E o que é que encontramos? Exatamente estes 12. São todos como estes 12. E o chefão dos 12 era o Pedro, pois o chefão do poder religioso eclesiástico no século XXI é o Papa de Roma. É o chefão deste poder religioso eclesiástico. É exatamente o Pedro no século XXI. As suas encíclicas, as suas doutrinas, os seus discursos, essas coisas, as suas viagens, é tudo ideologia, é tudo idolatria, é tudo moralismo rançoso, é tudo veneno. E já há, felizmente, populações, grupos que se organizam e protestam. É um bom sinal. Até que, enfim, que há quem proteste, que há quem diga que isso não é por aí, a humanidade não é por aí que vai, por aí chegamos, é mais do mesmo. Cada vez voltamos para trás, em vez de progredirmos em humano. Ainda bem. Mas pensam que a Cúria Romana, que o Vaticano, alguma vez muda. Pensa que eles é que têm toda a razão, eles estão ali em nome do Deus que eles inventaram, um Deus ídolo. Mas agora, tirar-lhes isso da cabeça, ninguém lhes tira, que eles também não deixam. Eles andam a tentar impor isso a todos. Esse modo de ver a todos. E há aqueles que eles não conseguem envergar, excomungam-nos, põem-nos fora. E dizem, ninguém mais ouça aquela pessoa. Ninguém mais leia nada do que aquela pessoa diz. Ninguém visione nenhum dos seus vídeos. Pois. Porque sabem que dali sai o contrário deles. Eles podem ficar desmascarados e depois desautorizados e depois as multidões deixam de os seguir, deixam de sair à rua para os aplaudir. É assim. Os 12. Só Jesus é que sente fome, os outros não. E isto é uma expressão fortíssima que o Marcos aqui tem. Porque estamos no contexto onde, se havia sítio da Palestina, onde havia alimento, mesmo ao nível da doutrina, era em Jerusalém. Só que é o alimento todo envenenado. Era só ideologia. Era só idolatria. Portanto, não alimenta o humano, alimenta só o racional.
Já lá vai.